estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, eu jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma escola bíblica dominical online, realizada pela Primeira Igreja Batista em Lucas do Rio Verde. Nós estamos já há várias semanas, vários meses, na verdade, tendo a nossa escola bíblica aqui, através da internet. E apesar de nós estarmos distantes, fisicamente, nós, através da tecnologia, temos tido a oportunidade de aproximarmos-nos aí para um tempo de estudo da palavra do nosso Deus, onde nós temos podido aprender sobre importantes temas da fé cristã. Já estudamos aqui acerca do fruto do Espírito e agora nós começamos na semana passada uma nova série sobre o discipulado. E essa série sobre discipulado, ela está baseada no livro do pastor Dietrich Bonhoeffer, que é um pastor luterano que viveu ali do ano de 1906 a 1945 na Alemanha. Foi um pastor, como vimos no estudo da semana passada, o nosso primeiro estudo. Ele foi perseguido pelo regime nazista, lutou com um grupo de irmãos, companheiros seus, também contra o regime nazista. E ele foi martirizado, ele foi morto pelo regime nazista e foi preso, foi ali torturado e morto. E foi morto 30 dias antes do regime nazista ser derrotado, da Alemanha ser derrotada ali na Segunda Guerra Mundial, ok? Então, nessa série, nós temos podido ver sobre o significado do discipulado, baseado nesse livro que Dietrich Bonhoeffer ele escreve, que escreveu ali em 1937. Nós temos aqui podido ter uma percepção do verdadeiro discipulado, o verdadeiro significado do discipulado. Na semana passada nós falamos sobre a graça barata e a graça preciosa. E nós vimos que nós não podemos negligenciar o valor da graça de Deus, quão preciosa ela é, quão grandioso e o alto preço foi pago por nós, pelos nossos pecados, para que nós vivêssemos uma vida santa,
totalmente dedicada e consagrada ao nosso Deus, custe o que nos custar, né? Uma vida totalmente entregue ao Senhor. Mas hoje nós vamos aqui avançar já para o segundo capítulo deste livro, e nós vamos estudar sobre o chamado ao discipulado. O chamado ao discipulado. O primeiro estudo nos fez refletir sobre o plano de Deus, o propósito de Deus para nós, que foi ali demonstrado, né, através do sacrifício precioso de Jesus para nos reconciliar com Deus, nos reconciliar com Ele próprio, mediante a morte de Jesus na cruz, a entrega de Jesus na cruz. Mas agora nós vamos ver que, tendo compreendido o valor da graça, quão preciosa ela é, o Senhor nos chama a segui-lo, Ele nos chama a ser seus discípulos. E nós vamos entender o que o Senhor espera de nós no que diz respeito a ser discípulos, ou o que de fato significa ser discípulo e o que se espera do ser humano ao que o ser humano se depare com as verdades de Deus. Quando o ser humano conhece a Cristo, quando o indivíduo pode ouvir do Evangelho, conhecer as palavras, a vontade, o propósito de Deus para a vida do ser humano, o que se espera de nós? O que se espera do ser humano? Por isso, essa temática de o chamado ao discipulado é, na verdade, uma provocação para a questão da decisão que o indivíduo vai tomar por Jesus. O passo que ele vai dar, ou os passos que ele deve dar ao conhecer Jesus, conhecer o plano de Deus para a sua vida. E nós vamos ver que esse passo vai passar primeiramente pela obediência, pela decisão de crer e de, portanto, abandonar o que for necessário para seguir a Jesus Cristo. Tá ok? Então, nesse dia, espero eu que o Senhor fale com você, possa ministrar o seu coração e você possa dar esse passo tão importante também em tornar-se um discípulo de Jesus, vencendo tudo aquilo que porventura esteja impedindo você de seguir os passos do Senhor Jesus. Então, meus amados, o que significa ser discípulo de Cristo? Pensar nessa questão é importante, porque quando nós olhamos para o Evangelho do nosso Senhor Jesus, nós vamos ver Jesus chamando pessoas para o discipulado. Jesus chamou diversas pessoas no seu ministério. Além dos 12 apóstolos, Jesus chamou outras pessoas, homens, mulheres. Nós vemos que Jesus inicia o seu ministério com 12, depois já são 70, mais tarde são 120, e esse número vai crescendo a ponto de chegarmos ali no dia do Pentecostes, nós termos um acréscimo de mais de 3.000 almas. E logo mais à frente, cerca de 5.000 pessoas. E assim, nós vamos vendo o Evangelho sendo pregado, anunciado, e as pessoas decidindo crer em Jesus e seguir os passos de Jesus. Mas quando olhamos para a nossa vida, o que nos faz crer que nós somos discípulos de Jesus? Ou que é necessário você compreender para que você também torne-se um discípulo de Jesus? Em Marcos capítulo 2, o versículo 14, como aí nós vemos, diz que dá o exemplo de Levi, que depois vai ser chamado ali de Mateus, né, o autor, a quem é atribuído a autoria do primeiro evangelho. É dito ali em Marcos capítulo 2, o versículo 14, o seguinte: passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Perceba o seguinte, meus amados, que qual é o chamado de Jesus para os seus discípulos? Basicamente, o chamado de Jesus para o ser humano é para segui-lo. Essa é a essência do chamado de Jesus. Jesus não apresenta aqui a Levi nenhuma ideologia. Jesus não apresenta aqui nenhum propósito, nenhuma
nenhum benefício. Venha, siga-me que vai acontecer isso na sua vida, né? Creia em mim que isso vai resultar nesse aspecto na sua vida. Não, Jesus chama Levi unicamente para segui-lo. Vem e segue-me. E a resposta de Levi qual foi? Ele levantou-se e seguiu. Então perceba, meus amados, que a decisão ou o chamado de Jesus para segui-lo vai implicar em que ser discípulo de Jesus não é fazer uma confissão oral da nossa fé ou uma expressão da fé, não necessariamente. A decisão de ser discípulo de Jesus Cristo é, antes de tudo, um ato de obediência ao chamado dele. Ele chamou, vem e segue-me. Levi levantou-se e o seguiu. Ele decidiu obedecer ao chamado de Jesus. E de igual modo, ser discípulo de Jesus não é encontrar justificativas racionais ou psicológicas. Há pessoas que, para seguir Jesus, esperam encontrar uma razão, né, emocional, encontrar algo sobrenatural, encontrar algo racional para que ele siga Jesus, ter um argumento plausível para que fundamente a sua decisão de seguir Jesus Cristo. Mas nós percebemos que na experiência do Novo Testamento, aqueles que decidiram seguir Jesus, decidiram segui-lo porque a única justificativa existente era o próprio Senhor Jesus. Não havia nenhum argumento, não havia nenhuma proposta, nada que justificasse. Antes havia apenas uma pessoa, que era Jesus. Então a justificativa só existia uma, que era Jesus Cristo. E de igual modo, o discipulado não é seguir a um sábio ou um exemplo de vida. Nós não vemos Jesus apresentando aqui nenhum padrão ético, moral. É claro que o ministério de Jesus, ele vai ter vários ensinamentos, vai ter vários argumentos que Jesus vai apresentar, propostas de vida. Jesus vai sempre desenvolver o seu ensino e apresentar o que é a vida em Cristo. No entanto, o chamado para ser discípulo não está atrelado a isso em primeiro lugar. Isso é consequência da decisão de aceitar o chamado de ser discípulo. Mas a decisão se dá unicamente pela pessoa de Jesus. Perceba que Jesus não se apresenta como um sábio, como um exemplo de vida, mas ser discípulo vai apontar para o fato de seguir o Cristo, o Filho do Deus vivo. É a compreensão do ser humano de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, é o Messias, o Salvador, o Redentor, de que longe dele não há esperança, longe dele não há sentido da vida. E é isso que os discípulos de Jesus, eles logo identificam, que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e decidem seguir os passos de Jesus. Marcos, portanto, vai dizer, passando Jesus por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se e seguiu. Então observe que Jesus Cristo não propõe um conteúdo, mas ele convida a ele próprio. Ele diz, segue-me. Então a relação humana de um mestre com um aluno, ela demonstra normalmente na nossa vida cotidiana, quando você tem aí um instrutor, um mestre, um professor, ou alguém que traz alguma inspiração para a sua vida, o propósito de você seguir aquele mestre está atrelado e relacionado com o conteúdo que ele ensina, a proposta de vida que ele traz, e não com o próprio. Você não quer necessariamente ser aquele indivíduo, aquele mestre, mas você está preocupado em absorver o que ele ensina, para que você possa deter aquela informação, aquele conhecimento, aquele conteúdo. Mas o discipulado de Jesus Cristo, ele não está ligado ao conteúdo, está ligado à pessoa de Jesus. Jesus é o próprio conteúdo, ele é a nossa inspiração, ele é o propósito da nossa vida.
Nós decidimos seguir não a ideologia de Jesus, nós decidimos seguir os passos de Jesus. Jesus é o nosso Senhor, o Filho de Deus, Filho do Deus vivo. E a decisão é para seguir os seus passos. Ele convida a ele, dizendo: segue-me e vinde após mim. E a nossa resposta é de obedecer a esse chamado e decidir por segui-lo. Então, Mateus capítulo 10, verso 25, ilustra isso dizendo: basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como o seu senhor. Então, para os padrões humanos, isso não é algo que mereça sacrifício, não é algo que valha a pena investir a nossa vida, o nosso tempo ou qualquer sacrifício da nossa parte. Não é algo que mereça que renunciemos à nossa própria vida, pessoas, bens, outras coisas para seguir. Do ponto de vista humano, não vale a pena. Mas do ponto de vista de Deus, é a maior e a mais importante decisão, é algo de maior valor, porque a graça de Deus ela é preciosa para nós. Então eu largo tudo. Lembra que na semana passada nós falamos lá do tesouro escondido e da pérola preciosa. Aquele homem, ao encontrar um tesouro escondido, ele vai e vende tudo o que tem, abre mão de tudo o que tem para poder se apossar daquele tesouro precioso, de grande valor. E assim é o Senhor Jesus. Ele é o tesouro, ele é a graça manifestada em nosso favor. Então, se para os padrões humanos seguir Jesus não é algo que mereça sacrifício, que vale a pena, o discipulado, por sua vez, é a decisão de obedecer ao chamado de Jesus para segui-lo, reconhecendo que ele é o grande valor para nós. Então, o discípulo quer ser como seu mestre. Ele não quer absorver apenas um conteúdo ou uma informação, mas o discípulo toma a decisão de obedecer ao chamado de Jesus para seguir a Jesus Cristo, o Senhor Jesus, ter comunhão com Deus, relação íntima com Deus e conhecê-lo cada vez mais, para assim descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas tudo começa por uma decisão de obedecer ao convite, ao chamado do Senhor Jesus. Então a decisão de obedecer a Jesus traz ao indivíduo e mostra que o indivíduo que foi chamado deixa para trás tudo que possui por causa do chamado de Jesus. Pois de outro modo nós não podemos seguir os seus passos. Não é possível seguir os passos de Jesus se você não abrir mão de tudo na sua vida e colocar Deus em primeiro lugar. Uma vez que você foi chamado para seguir os passos de Jesus, o ser humano tende a abandonar a sua própria existência, a abandonar a vida que vive até então, a fim de se entregar totalmente ao Senhor Jesus para viver uma nova proposta de vida, que é uma vida vivida em Cristo. Então, o discípulo abre mão de tudo que viveu para viver uma nova vida, uma vida com Jesus. Abrir mão da própria vida significa não permitir que nada da sua vida, do seu passado, da sua trajetória até ali, até aquele momento que Cristo te chama, não permitir que nada impeça você de decidir seguir Jesus. Todos nós temos uma história de vida, nascemos numa família, nos relacionamos com os nossos pais, com os nossos irmãos, temos amigos, estudamos para ter uma profissão e desenvolver uma profissão de sucesso, ganhar dinheiro, adquirir os nossos bens, as nossas posses, ter uma vida equilibrada, né, próspera nesse mundo. Todo mundo trabalha e tem uma história firmada nesses aspectos. No entanto, quando Cristo nos chama, ele propõe uma nova vida, ele propõe um novo nascimento. E nesse aspecto, diante do chamado de Jesus, a resposta do discípulo, do candidato a discípulo, é a de dizer sim ao chamado e não permitir que nada, não permitir que nada o impeça de se entregar a Jesus. Porque nessas horas muitos falam assim: mas a minha família tem uma tradição religiosa,
Ah, mas eu trabalhei tanto para poder adquirir bens, para ter uma carreira profissional. E Jesus, meus amados, ele não questiona essas questões, mas ele se coloca como aquele que deve ser a prioridade da nossa vida, como aquele que quer ser o Senhor da nossa vida. Por isso eu vou ter que abrir mão no sentido, não de renegar, de abandonar no sentido de jogar tudo fora, esquecer a minha família, a minha carreira profissional. Não, não é isso. Mas é de deixar que Jesus domine a minha vida e não essas coisas. É me relacionar com a família, me relacionar com a carreira profissional agora do ponto de vista de Cristo, onde Cristo passa a ser o Senhor da minha vida. Eu não vivo mais para essas coisas, eu vivo para Cristo. Eu vivo uma nova vida, sou uma nova criatura em Cristo, onde Cristo domina, onde Cristo governa, onde Cristo é Senhor, onde Cristo é o meu prazer e a minha satisfação, e não essas coisas que trazem prazer, satisfação vazios, que limitados, que não completam plenamente o ser humano. Mas na verdade todas essas coisas vão encontrar o seu sentido e seu significado, embora sejam terrenos, quando eu estiver em Cristo. Aí tudo isso vai fazer um sentido muito maior, vai trazer uma plenitude de significado para a minha vida muito maior. Mas para isso isso só vai acontecer quando eu estiver em Cristo. Então observe e perceba que o discipulado deixa o discípulo, ao receber o chamado de Cristo, ser chamado por Jesus para segui-lo, o discípulo ele deixa a sua relativa segurança de vida para se entregar totalmente à absoluta segurança e proteção da comunhão com Jesus. Nós tendemos a achar que nós temos uma vida tão estável, tão segura, com tudo que construímos até aqui. No entanto, isso é algo relativo, porque a verdadeira segurança e proteção é encontrada no Senhor Jesus. De igual modo, o discípulo deixa uma situação aparentemente previsível e calculada, na verdade muito imprevisível. O ser humano acha que ele teve uma boa família, uma boa formação, estudou, trabalhou, tem uma vida estável. Então a pessoa tem um planejamento para a vida e ele atribui a isso toda a segurança, um cálculo para que a vida será totalmente previsível para ele. Ele sabe o caminho que a vida vai chegar, mas isso na verdade é muito incerto. Jesus conta uma parábola dizendo assim, que tolo é aquele que diz: amanhã eu farei isso, amanhã eu viajarei para tal lugar. E Jesus vai dizer: mas você não sabe se amanhã pedirão a sua alma. Ou seja, eu faço planos e devo fazer planos, devo ter projetos, planos para a minha vida. Não posso ficar numa vida apática, esperando as coisas acontecerem. No entanto, eu preciso fazer isso na dependência de Deus. E Jesus vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer: antes você deve dizer, se Deus permitir, eu farei isso. Se for da vontade do Senhor, eu realizarei esse projeto. Por isso é que o ser humano natural acha que a sua vida pode ser previsível, calculada, planejada, e na verdade a vida ela é imprevisível. E por isso, para o discípulo, para aquele que decide ser um discípulo de Jesus, a única coisa que é necessária é se entregar a Jesus, porque ele sabe que Jesus é aquele que dará para nós essa segurança, Jesus vai nos realizar aquilo que é necessário e aquilo que nós necessitamos. Então ele vai nos levar a compreender aquilo que é previsível, o próprio Deus, a própria relação com o nosso Deus, nos levar à presença do Senhor. E ainda o chamado ao discipulado é para, portanto, um compromisso exclusivo com a pessoa de Jesus. Então, o que nós estamos falando até aqui? Que o chamado ao discipulado é um chamado de Jesus para um compromisso exclusivo com a pessoa de Jesus, para com a pessoa dele. Como eu já falei, ele não chama para uma ideologia, ele não nos chama para seguir uma doutrina, ele nos chama para seguir a ele próprio. Não é para uma igreja, para uma pessoa
uma doutrina, mas exclusivamente para seguir Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Então, uma ideia de Cristo, um sistema doutrinário, um conhecimento religioso geral da graça ou dos perdões dos pecados não implica que necessariamente você será um discípulo de Jesus e esse processo te fará um discípulo. Porque a relação que se pode ter com essa ideia é unicamente de conhecimento. Talvez de trazer entusiasmo, uma motivação, um ânimo para a sua vida e talvez até mesmo de uma realização pessoal no campo humano. Porém, essas coisas nunca possibilitarão a você se tornar um discípulo pessoal e obediente a Cristo se você não se entregar ao Senhor Jesus para reconhecê-lo como o Cristo, o Filho do Deus vivo, e decidir tornar-se discípulo dele, e não discípulos de métodos, de modelos, de organizações, de pessoas, mas unicamente de Cristo. Então o chamado de Jesus é para ele, para estarmos nos seus passos seguindo a sua pessoa. Então um cristianismo sem Cristo é um cristianismo sem discipulado. Um cristianismo sem discipulado é sempre um cristianismo sem Jesus Cristo. Então, o grande desafio é que eu e você possamos viver de fato uma vida entregue a Jesus. Um cristianismo é vivermos uma fé autêntica, um cristianismo que onde a pessoa do nosso Deus seja o centro da nossa vida, porque um cristianismo em que existe apenas Deus Pai, mas não Cristo como seu Filho, o nosso mediador entre Deus e nós, é um cristianismo que anula por completo o discipulado. Há muitos que contentam-se unicamente com Deus e esquecem que Deus ele existe como Pai, como Filho e como Espírito Santo. E que para que eu conheça plenamente o Pai, eu preciso me relacionar com o Filho. Quem tem o Filho conhece o Pai. Sem o Filho ninguém pode chegar ao Pai. Então observe que o grande desafio da vida humana é que o homem entenda o seu estado caído de pecado, reconheça os seus pecados e se reconcilie com Deus. Isso só é possível mediante Jesus, que é o nosso mediador. Jesus diz em João 17,3: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então o que é a eternidade, a vida eterna? O que nos traz salvação? Conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que ele enviou para nos reconciliar com ele. A Bíblia diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. É só pela pessoa de Jesus. Então, meus amados, somente o Senhor Jesus, o nosso mediador, é que nos possibilita encontrar Deus. E somente o mediador, Deus que se fez homem, pode chamar ao discipulado. Eu só posso me tornar um discípulo de Jesus se eu decidir conhecer Jesus, foi chamado por Jesus para seguir os passos dele e andar com ele. Não é possível ser discípulo sem o Senhor Jesus. Há muitas igrejas, religiões com grandes e preciosos valores morais, éticos, que fazem do indivíduo um bom cidadão, um bom pai, um bom filho, uma boa esposa, faz a pessoa ser uma pessoa honesta. São valores muito bons, mas que não tem a pessoa de Jesus e não reconhece Jesus como o mestre, como aquele a quem se deve seguir. E aí todos aqueles valores, princípios que defende se tornam vazios, se tornam algo que não leva o indivíduo à vida plena e abundante que Jesus pode dar. E por isso muitas pessoas também têm dado desculpas para não seguir Jesus. E existem algumas desculpas para não seguir Jesus, e nós vemos isso numa passagem que Jesus propõe ali em Lucas capítulo 9, quando Jesus ele vai apresentar alguns impedimentos,
algumas situações que atrapalham a nossa decisão de seguir os passos de Jesus. E aí eu pergunto a você nessa hora, para que você pense, ao expormos isso aqui, o que impede você de seguir Jesus como seu Senhor e o seu Salvador? Em Lucas capítulo 9, nós vamos ver ali 3 exemplos de pessoas que não puderam seguir Jesus e a razão que os impediu de seguir como discípulos de Jesus. Lucas capítulo 9, nós lemos ali o seguinte: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar ou repousar a sua cabeça. A outro ele disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. E Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e me despedir da minha família. E Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, o que nós aprendemos aqui nessa passagem que nos ensina sobre o chamado para o discipulado? Algumas coisas interessantes nos saltam aos olhos aqui nessa passagem, e a primeira delas é que o primeiro discípulo da passagem, ele se oferece, ele próprio, se oferece para seguir Jesus. Ele não foi chamado. Então observe que o primeiro discípulo dessa passagem, o primeiro candidato ao discipulado, ele não foi chamado por Jesus, mas ele que toma a iniciativa e ele se propõe a seguir. Então a gente precisa ter isso em mente, que o primeiro, ele se voluntaria, ele diz: eu te seguirei. Observe aí que o texto diz: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Então, observe que a resposta de Jesus vai advertir aquele homem entusiasmado de que ele não sabe o que ele estava fazendo. Ele não mediu as consequências, ele não refletiu nas consequências e ele estava agindo talvez apenas pela emoção. E Jesus o adverte disso. E Jesus vai mostrar àquele homem, candidato ao discipulado, candidato a uma vida vivida com Cristo, o que realmente é a vida com Jesus. E Jesus vai falar, se você observar no texto, você vai perceber que Jesus vai falar aqui como aquele que está a caminho da cruz vivia. Jesus vai apresentar a sua vida e falar como alguém que está rumo a um sacrifício. Veja que Jesus ele sabia claramente que a sua vida tinha um propósito, ir para a cruz. Então Jesus, ele vai apresentar que a sua vida é uma vida dedicada a cumprir um propósito maior. E por isso, quando ele diz: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Isso pode ser resumido naquilo que a Bíblia vai dizer, que Jesus se entregou por nós, pagou um alto preço, que ele se sacrificou. No final do primeiro século, início final do primeiro século, início do segundo século da era cristã, os apóstolos ou os líderes da igreja, eles desenvolveram uma espécie de confissão de fé, onde cada cristão deveria compreender os aspectos básicos da fé, e essa confissão de fé foi chamada de o Credo Apostólico. E uma das expressões que saltam ali naquela expressão é que Cristo padeceu sobre o Pôncio Pilatos. Ele padeceu. Então, o discípulo que
se propõe a seguir Jesus, como aquele primeiro discípulo, que não foi chamado por Jesus, mas ele, ao conhecer Jesus, quis seguir Jesus, ele precisa medir as consequências, porque Jesus desenvolveu o seu ministério com o propósito de padecer. Ele não tinha uma vida segura e estável do ponto de vista humano. Da mesma maneira, quando nós olhamos para o texto, percebemos que ninguém pode desejar seguir Jesus pela sua própria escolha, se Jesus não chamar, se não compreender a dimensão do que é seguir Jesus. Ninguém pode chamar a si mesmo. E Jesus diz, e as suas palavras, as palavras de Jesus, ficam muito intensas diante desse diálogo, que aquilo que Jesus diz fica sem resposta. Aquele homem não responde, ele não dá uma resposta. Aparentemente fica claro que ele desistiu de seguir Jesus, ele não pôde seguir, ele não compreendeu quem de fato Jesus era e qual era a obra que Jesus estava realizando. Entretanto, o abismo entre a oferta espontânea de seguir Jesus, de ser um discípulo, e o verdadeiro discipulado vai permanecer aberto, porque aquele homem não compreende o significado de seguir Jesus. Mas é interessante que o segundo exemplo vai nos mostrar uma outra direção. Jesus vai apresentar uma solução para o dilema que aquele homem pudesse ter. Se o primeiro não foi chamado, o segundo, ele é chamado por Jesus. Então diz o texto, o segundo discípulo quer enterrar o pai antes de seguir Jesus. E aí veja que o segundo discípulo foi chamado por Jesus, porque Jesus ele foi interrogado pelo primeiro. Observe lá, o texto vai dizer que quando andava pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Mas o segundo é Jesus quem diz: a outro disse. Então veja, Jesus vai, como que depois de ser interrogado pelo primeiro, ele o responde, fica sem resposta, e agora ele se vira para o segundo homem e ele então interroga o segundo homem, dizendo o que o texto aí nos apresenta: siga-me. Ele chama. Mas qual é a resposta daquele homem? Aquele homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. E Jesus diz: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Então aqui nós vemos que esse segundo discípulo estava preso à lei. Havia uma lei ali mosaica, uma lei do Antigo Testamento, que trazia essa responsabilidade ao filho de zelar pelo pai até a sua morte. E esse discípulo, quando é chamado por Jesus, até deseja seguir Jesus, mas ele fica preso à lei. E a lei o impede de seguir Jesus como um discípulo. Ele compreendeu quem era Jesus, compreendeu a obra de Jesus, ele sabia o que queria e o que deveria fazer. Mas antes, porém, ele entende que ele deveria cumprir a lei e só então seguir Jesus. E aqui ele coloca então, entre Jesus e ele coloca um abismo, ele coloca o mandamento, ele se apega a uma lei para argumentar, para colocar como que uma desculpa ou um impedimento dele seguir Jesus. Olha, eu quero te seguir, mas os meus pais precisam de mim, eu não posso frustrar os meus pais, o meu esposo, os meus filhos, eu não posso frustrar os meus amigos. E ele fica preso a uma lei. E aí Jesus vai ensinar que segui-lo, que a decisão de ser um discípulo de Jesus está acima de qualquer lei, de qualquer outro argumento. Jesus não admite que quando ele chame alguém, o seu chamado seja rejeitado, questionado, retardado ou anulado por qualquer razão que seja, mesmo algo sagrado que é honrar pai e mãe. No caso de sermos chamados por Jesus, para seguir Jesus é necessário quebrar essa ordem. Se necessário for rejeitar pai e mãe, teoricamente desonrando-os, para seguir Jesus Cristo,
não a uma ideologia, não a um partido político, não para fazer as minhas próprias vontades, mas para seguir ao chamado de Jesus. Aí sim eu preciso quebrar, eu preciso rejeitar, eu preciso abandonar e escolher aquilo que é precioso, que é de maior valor, o maior tesouro, que é amar a Deus, conhecer Deus e conhecê-lo através da pessoa de Jesus. Então fica claro que nenhum mandamento, nenhuma pessoa, nenhuma lei está acima da pessoa do Senhor Jesus. E assim, meus queridos e minhas queridas, Jesus opõe-se à lei e ele vai ordenar a mim e a você, vai ordenar aos seus discípulos que o discípulo o siga. E seguir Jesus é aceitar o chamado, é aceitar reconhecer a sua graça, o seu favor, é reconhecer que o chamado e a graça são irresistíveis. Portanto, a nossa postura ao chamado de Jesus deve ser de dizer sim. Amém? Então observe que temos um terceiro discípulo ali. E o terceiro entende o discipulado como oferta que só ele próprio poderia fazer, como um programa de vida que ele mesmo escolheria. Então este terceiro discípulo tem uma outra característica que é a seguinte: ele decide seguir Jesus, mas decide seguir Jesus da sua maneira. Ele também, da mesma maneira que o primeiro, ele diz: eu vou seguir o Senhor. O segundo é chamado por Jesus, o primeiro e o terceiro não. O primeiro e o terceiro eles decidem seguir, mas o primeiro não compreendia o que era seguir Jesus de fato e as consequências disso. O terceiro, ele até poderia compreender, mas ele, ao decidir seguir por si mesmo aos passos de Jesus, ele impõe as suas condições, ele estabelece as suas regras, as suas normas. Então esse candidato aqui, ele, ao contrário do primeiro, ele se julga no direito de impor condições. E com isso ele entra em total contradição, porque ele quer pôr-se à disposição de Jesus, ao mesmo tempo que ele coloca algo entre Jesus e ele. Então ele diz aí no texto assim, que o texto diz que diz que eu quero seguir o Senhor. No entanto, eu preciso realizar, eu só posso seguir o Senhor se eu fizer isso. Observe que o texto diz assim: ainda outro disse: vou seguir-te, mas deixe-me primeiro voltar e me despedir da minha mãe. Ou da minha mãe não, da minha família, né? Mas deixe-me antes voltar e me despedir da minha família. Talvez ele tivesse um apego demasiado à sua mãe, ao seu pai, né? E ele fosse aquele filho muito mimado que não conseguiu, já adulto, se desligar emocionalmente da família. Mas observe que ele coloca aqui uma situação que exclui a outra. Ele coloca uma adversativa que entra em contradição com a primeira. Eu vou te seguir, mas primeiro eu vou despedir da minha família. A família estava em primeiro lugar. Talvez aqui para você e para mim poderia não ser a família, mas talvez a profissão, talvez os bens, talvez amigos, talvez os próprios prazeres da vida estão em primeiro lugar. Quantas pessoas dizem: olha, eu quero seguir Jesus, mas eu ainda sou jovem e preciso curtir a vida, tenho tantas coisas para viver. E quando Jesus não nos chama a abandonar os prazeres lícitos da vida, mas ele nos chama a colocar Cristo em primeiro lugar, para seguir a vida, viver a vida de acordo com a vontade do Senhor, servindo a Cristo, andando nos passos de Jesus. Então, esse terceiro discípulo quer segui-lo, porém quer criar ele próprio as condições para o discipulado. Esse terceiro discípulo, da mesma maneira, fica claro que nesse momento o discipulado deixa de ser um discipulado, torna-se um programa humano a ser realizado segundo o seu próprio interesse e a sua prioridade. Para ele havia outros interesses. E aí a pergunta para mim e para você é: quais são os nossos interesses que se colocam acima do discipulado de Jesus, de seguir os passos de Jesus? O terceiro discípulo, ele rejeita o seguir Jesus para cumprir os seus interesses. Ele deseja ingressar no discipulado, porém no momento em que o aceita,
condiciona seguir Jesus a realizar alguma outra ação. Seguir Jesus para ele estava condicionado ao cumprimento de alguns requisitos pessoais estabelecidos por ele próprio. Então, quando olhamos para o texto, vamos ver que ele entra em uma contradição não apenas com Jesus, mas também consigo mesmo. Não quer o que Jesus quer e também não quer o que ele mesmo quer. O que Jesus quer é que ele o siga. O que ele diz querer é seguir Jesus, mas ele não consegue resolver esse dilema entre ele próprio, porque o que ele queria era seguir Jesus, mas ele também queria cumprir os seus interesses pessoais também antes de tudo. Observe então, meus amados, que o chamado de Jesus é para que nós o obedeçamos e o coloquemos em primeiro lugar. Esse terceiro discípulo, ele julga a si próprio, discorda de si mesmo, e tudo isso fica expresso nessa expressão que ele declara: mas primeiro me deixe-me primeiro despedir da minha família. Deixe-me primeiro. A prioridade para mim não é seguir Jesus, é cumprir outros interesses pessoais. Então, como é que nós estamos vivendo? Será que você tem vivido como esse terceiro discípulo, colocado as suas próprias condições, e essas condições têm impedido você de fato de seguir os passos de Jesus? Como discípulo ou alguém que deseja seguir Jesus, você tem inventado quais desculpas? Será que temos sido como o segundo discípulo que antes queria enterrar os seus pais e também não puderam seguir Jesus, não pôde seguir Jesus, ou como aquele primeiro que não foi chamado e não media as consequências, não compreendia a verdadeira essência do que era seguir Jesus? Quando olhamos para a Bíblia, o ministério de Jesus, os ensinos de Jesus vão mostrar que a resposta de Jesus àquele discípulo, esse terceiro discípulo, confirma esse conflito interior daquele homem, que acaba por excluir o discipulado. E Jesus diz: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então, para seguir Jesus, é necessário se entregar prioritariamente a Ele e não ficar preso ao passado, à sua velha vida. Jesus propõe uma nova vida, uma vida plena, abundante, vivida na presença dEle, onde Ele traz toda a realização, onde os atributos ou as prioridades são encontradas nele, na pessoa de Jesus, na comunhão com Ele. Então, nesse sentido, meus amados, ser discípulo de Jesus significa dar determinados passos. E o primeiro passo a ser dado qual é? É o de assumir a nova vida com Cristo. O discípulo assume a nova vida com Cristo. E isso é importante porque o discipulado começa com o novo nascimento em Cristo, com a decisão de se entregar a Jesus. E é absolutamente impossível conciliar a existência anterior com o discipulado. Então, eu já disse que eu tenho uma história de vida vivida até aqui. Talvez você tenha vivido uma vida perfeita do ponto de vista humano. Não viveu uma vida corrompida, uma vida no pecado. Você viveu uma vida íntegra, honesta, mas uma vida sem Deus. Você é pecador. E da mesma maneira você precisa de Deus, tanto quanto aquele que viveu uma vida no vício, na prostituição, no crime, bandido, ou aquele que viveu numa família toda desestruturada e por isso seguiu um caminho da mesma forma, toda desestruturada. Não importa como você viveu, o fato é que a nossa história vivida até o dia que Jesus nos chama a um encontro com Ele, essa vida não pode se sobrepor à nova vida com Cristo. A nova vida precisa tomar conta de todo o nosso ser, de toda a nossa existência. E essa nova vida precisa anular no sentido de se sobrepor à velha vida. Então, a vida vivida anteriormente ao encontro com Jesus não pode ser um obstáculo. A minha família, os meus amigos, os relacionamentos que eu construí até aqui
A minha carreira profissional não pode ser um obstáculo à vida com Jesus, à nova vida. E isso é evidente na vida dos discípulos bíblicos. Eles deixaram tudo para seguir Jesus. E já disse que deixar tudo implica em mudar as nossas prioridades. O publicano que lemos no início teve que abandonar a coletoria. Ele teve que deixar ali o seu trabalho para seguir Jesus. Pedro teve de deixar as redes para trás, a fim de seguir os passos de Jesus. Talvez haja algumas coisas que eu e você precisemos de igual modo deixar para seguir os passos de Jesus. E a decisão, o chamado de Jesus nos traz uma decisão, a decisão de assumir a nova vida, de se entregar em obediência ao chamado de Jesus para segui-lo. E esse primeiro passo é fundamental, decidir seguir. Pedro decidiu, deixou as redes e seguiu. Mateus, Levi, da mesma forma, obedeceu e decidiu seguir. Será que você já tomou essa decisão de seguir? Veja que eu não estou falando aqui nem da fé, porque a fé é o nosso segundo passo a ser dado para alguém que deseja seguir Jesus. Porque o segundo passo é esse, o primeiro passo é o discípulo assume a nova vida com Cristo. O segundo passo é o discípulo decide crer e conhecer Deus. Ele decide crer e conhecer a Deus. Mas esse segundo passo, ele é o segundo, não à toa, porque o primeiro é decidir obedecer, é decidir se entregar. Isso a gente vai entender do ponto de vista de que muitas vezes você primeiramente vai tomar a decisão de obedecer e só depois vai crer. A fé será uma consequência de se entregar a Jesus, porque muitas vezes, meus queridos, nós não conseguimos crer, nós não conseguimos ter essa fé que nós falamos tanto que precisamos crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Mas quando eu decido seguir Jesus, eu vou conhecer Jesus, vou conhecer a Deus, vou conhecer o seu amor, a sua graça. Isso vai se revelando a mim a cada dia de tal forma que eu possa então ter a minha fé fortalecida, alimentada e a minha fé estabelecida de fato no Senhor Jesus. Então o discípulo decide crer e conhecer a Deus. Enquanto Levi continuasse na coletoria, enquanto Pedro estivesse junto às redes no lago, eles poderiam estar ali exercendo as suas honradas profissões, poderiam ser homens fiéis à sua profissão, homens dignos na sua carreira profissional, reconhecidos pelos seus amigos, pela sua família, poderiam ter o antigo ou o novo conhecimento de Deus, mas se quisessem aprender a ter fé e conhecer o Deus vivo, eles deveriam seguir o Filho de Deus que se fez homem e veio ao mundo para resgatar o mundo perdido, o mundo pecador, e deveriam decidir caminhar com ele. Porque antes, quando eles aguardavam o Messias, veja que Mateus, que Levi, que Pedro eram judeus, eles aguardavam a vinda do Messias, o Salvador. Então antes, quando eles aguardavam a vinda do Messias, eles aguardavam de que forma? Trabalhando, tendo a sua vida totalmente estável ali. Eles podiam viver em reclusão ou poderiam viver no anonimato ali no seu trabalho, realizando as suas tarefas, cumprindo todo o cerimonial, ritual da lei, esperando o Messias. Mas agora eles estão diante do Messias, eles estão diante do Cristo, Filho do Deus vivo. Cristo estava ali diante deles, chamando eles para segui-lo. E agora eles não podem ficar apáticos, eles não podem ficar estagnados, eles precisavam dar uma resposta. Eles precisavam decidir seguir Jesus ou não. E aqui não há, Jesus não chama eles, olha, creiam em mim e sigam-me. Jesus chama eles a seguirem. Porque crer nesse momento não era algo tão ou prioritariamente importante. Crer nesse momento não significava ficar em silêncio e aguardar, mas sim crer nesse momento significava em dar uma resposta de ir com Jesus e tornar seu discípulo e aprender dele.
e conhecê-lo na intimidade. E isso é importante porque quando nós olhamos para Hebreus capítulo 12, o versículo 1 e 2 nos mostra exatamente isso. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos ali em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Meus amados, nós muitas vezes somos incapazes de crer e de compreender o nosso Deus, a sua vontade, a obra de Jesus Cristo, de compreender plenamente para que nós possamos ter essa fé que nos faz de uma maneira tão convicta superar qualquer questionamento, qualquer razão para poder nos entregar totalmente a Jesus. Muitas vezes é difícil nós vivermos isso. Por isso é que o escritor aos Hebreus ele vai descrever que Cristo é o autor e consumador da nossa fé. E ele vai nos dizer que nós precisamos nos entregar a ele e correr com perseverança. Veja, correr com perseverança a corrida que nos é proposta, olhando firmemente para Jesus. Ele é aquele que gera em nós essa confiança, essa fé. É ele que consuma essa fé em nós. É olhando para ele, é conhecendo melhor. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A cada vez que eu me alimento da palavra de Deus, a minha fé vai sendo fortalecida, ampliada e desenvolvida. Então, o caminho para a fé passa primeiramente pela obediência ao chamado de Cristo. Primeiramente, é possível sim que alguém creia fielmente no Senhor Jesus e decida obedecer. Mas na maioria das pessoas é necessário primeiro obedecer e o Senhor vai desenvolver na nossa caminhada com Ele, nos ajudar a crer, nos ajudar a conhecê-lo melhor e assim a nossa fé vai sendo desenvolvida e aperfeiçoada. A fé passa pela obediência ao chamado de Cristo. Por isso nós podemos resumir isso que estamos falando aqui nessa sentença que Dietrich Bonhoeffer vai dizer lá no livro, que isso se resume a essas duas sentenças. Só o que crê é obediente, e só o obediente é que crê. Só aquele que crê é obediente. Então, se a decisão de seguir Jesus se deu porque você primeiramente creu, a demonstração dessa sua fé será que você obedecerá o chamado de Jesus e será um discípulo dele. Mas se você decide seguir Jesus, a fé será gerada no seu coração. O Senhor vai te levar a um crescimento no conhecimento dele e fé nascerá no seu coração e também na sua vida. Só o que crê é obediente e só a obediência ou só o obediente é o que crê. Nesse sentido, Bonhoeffer ele vai dizer também, primeiro é preciso dar o passo da obediência, antes mesmo que possa haver fé. O obediente não pode crer, o desobediente não pode crer. Então, por isso, primeiro se dá um passo de obediência, antes mesmo que se possa crer. Primeiro, se decide antes atender ao chamado de Jesus e a partir daí a fé nascerá nos nossos corações. Decidir seguir Jesus Cristo não é se colocar na situação em que a fé se torna possível. É um exemplo que nós podemos ver na história de Pedro. Você se recorda que o apóstolo Pedro, certa vez Jesus estava ali em um barco e Pedro, os discípulos estão no barco, Jesus aparece ali em alto mar e Pedro pede a Jesus para que provasse que era ele mesmo, estava de noite e os discípulos ficaram com medo. Pedro diz a Jesus: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá ter contigo. Observe que se Pedro saltasse do barco pela sua própria vontade, ele naufragaria, ele afundaria, estaria morto em instantes. Mas ele pede: Senhor, manda que eu vá. E Jesus, quando diz vem,
Pedro, então, na palavra de Jesus, confiando na palavra de Jesus, Pedro se entrega. E Pedro, então, decide ir ao encontro de Jesus. Então, observe o seguinte, que assim Cristo deve ter antes nos chamado. E é só com base na sua palavra, com base na sua palavra, é que nós podemos dar esse passo de fé que deve ser dado por todos nós. Então esse chamado é a sua graça, o seu perdão, a sua pessoa, a sua glória, que nós precisamos compreender para nos fazer querer conhecer mais e mais do Senhor. Que é a graça que nos chama para uma nova vida de obediência. Agora, porém, que Cristo chamou, cabe a Pedro tomar a decisão. Porque Pedro diz: Senhor, manda que eu vá. E Cristo diz: vem. Cabe a Pedro agora a decisão de saltar do barco e ir até o encontro de Jesus. Então, meus amados, na realidade, portanto, o primeiro passo, que é o passo da obediência, já é um ato de fé, confiando e dependendo da palavra de Cristo. Jesus diz: venham e vocês serão meus discípulos. Sigam-me e vocês conhecerão o Pai eterno. Sigam-me e vocês entenderão o que é a vida abundante. Aqui Jesus nos chama. Jesus vai nos chamar primeiro a sermos obedientes, deixar para trás o que nos prende, abandonar o que separa você da vontade de Deus. Não diga que você não tem fé para isso. Você não terá fé enquanto permanecer na desobediência, enquanto não quiser dar o primeiro passo. Então veja que Marcos capítulo 9, verso 23 e 24, um homem tem um filho endemoniado e pede que Jesus cure aquele menino, expulse aquele demônio. E aquele homem diz a Jesus assim: Senhor, se tu quiseres, se tu podes, cure o meu filho, expulsa esse demônio. E Jesus então diz no texto o seguinte: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, mas ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Assim, meus amados, o Senhor Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele nos ajuda a vencer a nossa incredulidade, a vencer a nossa falta de fé, desde que nós nos entreguemos, decidamos por obedecer. Então a conclusão do nosso estudo de hoje é: decida a aceitar o chamado de Jesus Cristo para segui-lo. Se você crê, dê o primeiro passo. Ele conduz a Jesus Cristo. Se você não crê, dê igualmente o passo da obediência e decida seguir Jesus Cristo. Em Marcos capítulo 1, verso 16 a 20, diz assim, e aí eu concluo esse nosso estudo: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e o seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pecadores, e disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. Observe, meus amados, Jesus disse a Pedro e a André: sigam-me, e eles no mesmo instante deixaram as suas redes e o seguiram. Jesus disse a Tiago e a João: sigam-me, e logo que os chamou, eles o seguiram, deixando Zebedeu, o seu pai. A pergunta para nós, meus amados, é: você já tomou essa decisão e quer seguir a Jesus? Está disposto a deixar o que for necessário para atender ao chamado de Jesus para que você se torne um discípulo dele? Que você, meu querido e minha querida, decida sim, decida aceitar o chamado de Jesus para segui-lo e ser um discípulo dele. Vamos orar neste momento.
Querido Deus e eterno Pai, nós queremos pedir que o Senhor ajude cada um dos ouvintes deste momento a compreender a Tua verdade e a tomarem a decisão de seguir os Teus passos, de atender o chamado do Senhor e obedecer ao Senhor. Nós te pedimos que no nome de Jesus, o Teu Santo Espírito revele a Tua verdade, a Tua vontade e mostre quão precioso é seguir a Cristo como o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna. E no nome de Jesus, cada um de nós, nessa hora, decidamos obedecer ao chamado do Senhor e possamos ser desenvolvidos, aperfeiçoados e fortalecidos em nossa fé, para renunciarmos o que for necessário, nos entregarmos incondicionalmente ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Mestre, para satisfazermos a Tua vontade e possamos, meu Pai bendito, Deus querido, no nome de Jesus, sermos discípulos que vivam na Tua presença de acordo com o Teu querer. Que possamos entender o sentido e o significado da vida em Cristo Jesus, a vida cristã. Ajuda cada um de nós, é o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido e minha querida, que Deus abençoe você, a sua família, no nome de Jesus. Fique com Deus e até o nosso próximo estudo, na graça e na paz de Jesus Cristo. Amém.